Bom, a gente conversa agora com a nossa especialista, a pediatra a doutora Raquel Souto. Bom dia, Raquel. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez, né? Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu? Bom, acidentes são hoje a principal causa aí de morte, né, de crianças de 1 a 14 anos no Brasil. Todos os anos, cerca de 3.600 crianças dessa faixa etária morrem e outras 111 mil são hospitalizadas devido a essas causas no país. Quais são os acidentes domésticos mais frequentes, doutora? Na verdade, assim, essas estatísticas são muito tristes, né? Porque a maioria deles pode ser evitado, mas os acidentes, as maiores causas, dependem da idade. As crianças menores geralmente são queda, asfixia, o sufocamento, e as maiores, assim, são quedas, mas quedas assim, de uma outra proporção. Às vezes queda de laje, queda de muro e atropelamento. Inclusive, falando em atropelamento, a gente viu nessa semana uma criança que foi atropelada, foi repercussão aí em todas as TVs nacionais, realmente assustador a imagem, né? Graças a Deus que o pequenininho está bem, né? Mas poderia não ter tido um final feliz, né? Mas realmente assustador, né? A quarentena, por conta aí da pandemia, né? Tá aumentando mais os acidentes domésticos, Raquel? Está aumentando mais que as crianças estão mais em casa, né? Então, conforme as crianças estão mais em casa, elas estão mais expostas a tomadas, mais expostas à cozinha, à panela, a baldes. Então, assim, quanto mais a criança está em casa, mais exposta a criança está. E realmente está aumentando. E, assim, a maioria dos acidentes, eles são preveníveis, né? Por isso que a gente enfatiza tanto a prevenção do acidente doméstico. Sem dúvida, né? Tem que realmente prestar atenção, porque eles ficam sem ter o que fazer, para onde ir, então procuram, né, coisas que às vezes podem causar alguma coisa muito grave. O medo das mães, inclusive agora durante, né, com o coronavírus, também está afetando a questão das consultas pediátricas, que são tão importantes aí no acompanhamento do pré-natal do bebê, enfim, no acompanhamento mensal. Tá sim, Renata. O Renato, desculpa, Luana. Tô acostumada com a Renata. Mas assim, tá afetando sim, porque as mães acabam ficando com medo de ir para emergência, de ir para os ambulatórios, com medo da contaminação. Mas eu falo o seguinte, que as emergências, elas continuam. E assim, mesmo em quadro de emergência, precisa passar pela avaliação. As que estão grávidas, que estão fazendo seu pré-natal, é importante que vá, é importante que acompanhem periodicamente, porque um pré-natal bem feito, um pré-natal pediátrico bem feito, a gente consegue evitar muita coisa, a gente consegue prevenir muita coisa. Então, assim, é importante que, assim, eu falo que o Covid existe? Sim. O Covid é um problema hoje? Sim. Mas as outras coisas, as outras doenças continuam. Então, assim, não adianta a gente parar. Um exemplo, eu tenho um filho que está com diarreia, que está com desidratação. Eu não vou levar a emergência por conta do Covid? Não, eu tenho e eu devo levar. Perfeito. Quais são as dicas que você pode deixar aqui para os papais e mamães de plantão, Raquel, para evitar esses acidentes, enfim? Eu falo o seguinte, a criança pequena, ela sempre tem que estar sob supervisão. Porque às vezes a casa está cheia e está um com o outro, e com quem está a criança? Acaba que não está com ninguém. Então, o primeiro ponto é isso. Criança pequena, ela sempre tem que estar sob supervisão. Outra coisa, a gente tem que olhar as coisas pequenas de casa. Não deixar balde. Às vezes, a banheira que a gente dá banho nas crianças, a gente deixa ali. Pode parecer besteira, mas a criança ela não tem um desenvolvimento. Se ela cair dentro do balde, se ela cair dentro da banheira, dela sair dali. Proteger as tomadas, proteger as quinas das mesas. Às vezes a gente tem aquela mesa bonita com topo de vidro e a criança sobe, a criança bate na quina. Sofá, cadeira perto de janela, a gente não pode deixar. A gente realmente tem que afastar. As televisões não podem estar assim, se estiverem suspensas, elas têm que estar bem firmes. Sim, às vezes não tem como, mas é melhor evitar quando fica só num rec, né, solto, porque a criança pode chegar ali, às vezes tem alguma coisa, algum comercial que chame atenção e ela vai para cima da televisão. Então, assim, é importante, assim, no programa de sábado eu falei muita coisa, então acho que dá para acompanhar esse programa, mas hoje, assim, os pontos principais são esses.
Inclusive, esse programa que a doutora está citando está no nosso canal do YouTube. Se você quiser ver mais dicas valiosas dela no programa Viver Bem de sábado, tem lá no nosso canal do YouTube e também no Instagram dela, doutora Raquel Souto, com CH. Também tem várias dicas, né, Raquel? Isso, eu subi no sábado mesmo algumas dicas e assim, é importante que isso esteja na mão, é importante que os pais e todos que têm criança tenham noção disso, porque a maioria dos acidentes, eles são preveníveis, esses são preveníveis com medidas pequenas, então assim, é importante esse acesso a esse tipo de informação. Perfeito, obrigada, viu, doutora, mais uma vez. Luana, eu quero fazer um pedido. Por favor. As bolsas do Femeron, bolsas de sangue, de plaqueta, elas estão em níveis muito baixos. Se você que está em casa, se você puder ajudar, a gente fica muito, muito, muito agradecido. Doem sangue, doem plaquetas, a gente está precisando, a gente está num consumo muito grande e acaba que não está tendo tanta doação de sangue. Então, assim, se puder, quem puder e quem não puder, propaga a informação. A gente fica muito feliz se o Femeron ficar lotado de gente, lotado não, né, respeitando a aglomeração, mas assim, se tiver muita procura para doação de sangue. Certo, então fica aí o pedido, né, para você fazer a sua doação. Lá eles estão fazendo por agendamento, então agende aí sua doação. Isso. Lá é tudo muito seguro, eles afastam você de outra pessoa, não tem perigo algum. Então vá lá, faça a sua doação, porque é primordial, é muito importante. Obrigada, viu, Raquel, mais uma vez. Obrigada, Luana. Bom, esse foi o Viver Bem de hoje.